Agora, vamos exemplificar essa fórmula para vocês. Aqui o nosso erro, vamos falar que o nosso erro, deixa eu só colocar aqui do lado. O nosso erro, vamos colocar como 1, né? Vai ficar legal. Vou chamar de E é igual a 1. Vamos ver nessa fórmula. O novo peso é igual ao peso mais a entrada vezes o erro vezes o alfa. Porque eu já expliquei para vocês o que é que esse alfa é uma constante. Para cada peso, ou seja, para este peso e para esse peso, eu vou ter que aplicar essa fórmula. Essa fórmula não é uma fórmula geral que eu aplico e todos os pesos são reajustados com ela. Não. Para cada uma existe, para cada peso eu tenho que aplicar esta fórmula, ok, pessoal? Se eu tivesse mais entradas aqui, eu teria que aplicar essa fórmula para estes pesos aqui também, ok? Mas no meu caso tem 2 pesos, então eu vou aplicar essa fórmula 2 vezes. Se eu tivesse 20 pesos, eu aplicava essa fórmula 20 vezes, ok, pessoal? Então vamos lá, o novo peso, vamos aplicar para este peso aqui primeiro. Então o novo peso, então a gente vai ter que apagar este peso aqui depois, que vai ser, a gente vai substituir pelo novo peso, é igual ao peso atual. Qual que é o peso atual? Mas desse ou desse? Desse daqui, porque a gente não está aplicando a fórmula para este peso, então eu tenho que pegar o peso atual deste peso aqui. Qual que é o valor? 0,1. Mais a entrada. Qual que é a entrada? Eu tenho essa entrada e tenho essa entrada. Eu vou pegar essa? Não, porque eu estou fazendo para este peso e não para esse. Se eu estivesse fazendo para este peso aqui, eu pegava essa entrada. Mas como eu estou fazendo para este peso, eu pego essa entrada aqui, ok, pessoal? Essa daqui. Então, 0,1 mais a entrada, que neste caso é 1, vezes o erro. O erro ele é global, então tanto para esse peso, tanto para esse, ele vai ser o mesmo. Então o nosso erro aqui, a gente definiu ele como 1, mas na verdade é aquele cálculo do resultado obtido menos o resultado esperado, ok, pessoal? Aqui poderia ser 3, 20, 5 mil, tanto faz, mas aqui no nosso caso a gente colocou 1 para facilitar os cálculos. Então vezes 1, vezes o alfa. O alfa vamos definir ele como 0,1, 0,1. E agora a gente tem que executar este cálculo. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0,1, 0,1. Então, 0,1. 0,1 mais 0,1, 0,1 mais 0,1 é igual a 0,2. É igual a 0,2. Ok? Concordam comigo, pessoal? Agora, esse nosso peso aqui não vai valer mais 0,1. Deixa eu apagar aqui. Este nosso peso agora, ele tem um novo valor, que é o 0,2. 0,2. Concordam comigo? Ah, acabou então? Não, não acabou. Você está vendo que falta este peso aqui, esse peso aqui ainda? Então a gente tem que executar este cálculo para este peso aqui. Então deixa eu vir aqui, apagar essa fórmula, porque a gente já executou este cálculo aqui, na verdade, né? Não a fórmula. Porque a gente já executou para este peso, agora a gente tem que executar para o novo peso. Para este peso aqui de baixo. Então a gente vai fazer uma NP é igual ao peso. Qual que é o peso? Esse daqui. Qual que é o valor dele? 0,1. 0,1. Mais, qual que é a entrada? A entrada deste peso aqui é 2. Então, eu venho aqui e coloco mais 2 vezes o erro é global. Então, se aqui eu usei o erro como 1, aqui eu tenho que usar como 1 também, que é esse valor aqui. Resultado obtido menos resultado esperado. Então, vezes 1, vezes o alfa. Eu falei para você que você pode definir o valor do alfa. E sim, você pode definir o valor do alfa. Só que se você aqui você definiu o alfa como 0,1, aqui você tem que usar o mesmo valor de alfa você usa para todos os pesos. Você não pode simplesmente falar assim, ah não, neste peso eu vou usar o alfa como 0,1, aqui eu vou usar como 0,2, aqui eu vou usar como 0,5, não. Para um peso você utilizou o alfa como 0,1, então para todos os outros você utiliza como 0,1. Então, 0,1. Vamos lá, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 0,1, 0,2. 0,2 mais 0,1 dá 0,3. 0,3. Então, tá vendo este valor aqui, que era o 0,1? Ele vai ser substituído. Ele não vai ser mais 0,1, ele vai ser 0,3. Acabou, Caio? A primeira época, sim. Só que a gente não treina o nosso algoritmo com uma época só. A gente treina ele com diversas épocas. Então, o que a gente faz novamente? A gente vai lá, multiplica essa entrada por esse peso, soma com essa entrada por esse peso, passa pela função de ativação e vai dar o resultado. Verifica se esse resultado é igual ao resultado esperado. É,
Tudo bem, então passa para o próximo teste. Coloca outra entrada, coloca outra entrada. Multiplica essa entrada por este peso, soma com essa entrada por este peso, passa pela função de ativação e vê o resultado obtido. O resultado obtido é igual ao resultado esperado? Não, não é igual. Aplica essa fórmula de novo. Acabou mais uma época. Agora volta de novo. Ah, esse multiplica, pega essa entrada, multiplica pelos pesos, soma, passa pela função de ativação e vê se o resultado obtido é igual ao resultado esperado. Não é igual, passa por essa fórmula aqui de novo. Então você vai passar por essa fórmula até com que você não tenha mais nenhum erro, né, no seu conjunto de dados, ou uma quantidade de vezes que você pré-definiu. Por exemplo, é impossível, porque tem problemas que realmente é impossível você não errar para nenhum caso. Às vezes que, mesmo que você fique dias, milhares de anos treinando, você não vai chegar onde não existe erro. Ok, pessoal? O erro é zero. Tem problemas que isso não existe. Então, se você deixar ele treinando até que o erro seja zero, para todos os conjuntos de dados, você vai ter um laço infinito. Então, o que nós definimos? Nós falamos assim, não, fique rodando até com que nenhum dos dados de treinamento a nossa rede neural erre, ou por 200 épocas. Se não chegar nesse valor nunca, o máximo de épocas que nós vamos rodar é 200 épocas. Chegou em 200 épocas, a gente para, ok? E sempre tende a quantas mais épocas você treina, melhores vão ser os resultados, ok, pessoal? Então agora